afirma o seguinte, abre aspas, no caso vertente, verifica-se o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado ilicitamente e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, cujo resultado foi proclamado pelo TSE no dia 30 de outubro como consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação do regime de exceção. Essa foi uma argumentação usada pelo ministro Alexandre de Moraes. Moraes ainda deu um prazo ali de 10 dias, determinou que a Polícia Federal seja notificada dessa decisão e deu um prazo de 10 dias para que a corporação colha depoimentos de pessoas que estão envolvidas nesse ato, supostamente financiando esses atos. Agora, o ministro, vale lembrar, como você disse, né, Catiúcia, essas manifestações têm ocorrido desde o dia 30 de outubro, aqui em Brasília também tem ocorrido, e os manifestantes não dão sinais de que vão desmobilizar esse movimento. Muito obrigada, então, pelas informações, Yasmin Costa. E o ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Moraes solicita manifestação da PGR sobre pedido feito ao STF pelo deputado Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro. O prazo para a resposta é de 5 dias. O pedido feito pelo deputado ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais. No documento, Caleiro aponta supostas manifestações nas quais o ministro da Defesa coloca em dúvida o processo eleitoral no Brasil. Agora são 4 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. E sobre os assuntos que a Yasmin trouxe e isso que eu acabei de comentar sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, nós vamos conversar com José Maria Trindade. Zé Maria, mais decisões polêmicas de Alexandre de Moraes para a lista, né? A corda está ficando esticada, viu? Olha, foi uma decisão que assustou. São 43 empresários, políticos, né? Pessoas que não são ligadas a empresas nem ao mundo político que estão sendo multados. Me informaram aqui que há também um processo de radicalização pelo lado dos manifestantes que ocupam praças, avenidas e portas de quartéis em todo o país, né? É o direito de se manifestar. E há uma relativização exatamente sobre esse direito de manifestar. Na sentença do Alexandre de Moraes diz que há um abuso do direito de manifestação. Isso é um termo novo, ninguém ainda conhecia juridicamente onde estava esse abuso de um artigo garantido pela Constituição. Mas na prática há 2 reações. A primeira, grupos de empresas, de transportadores, né, querem parar o país e já estão tentando fazer uma greve nacional. E em vez de fazer bloqueio, esses grupos de empresários da área de transporte querem simplesmente levar os caminhões para as garagens. E isto pode significar para o futuro próximo desabastecimento num país dependente de caminhões como o Brasil. Por outro lado, o deputado eleito, o mais votado do Rio Grande do Sul, o Zuco, está assustado. E ele diz que foi bloqueado e levou multas pesadas por notícias nas redes sociais. Não há provas, não há indicação de que ele financiou os manifestantes, né? Não há nada e mesmo assim ele foi penalizado e isto, segundo ele, é muito grave. E a ideia deste grupo político atingido pela decisão é trazer o assunto para o Congresso Nacional. E há por aqui um grupo que pretende, inclusive, ocupar o plenário do Senado Federal e assim se livrar dessa história de que estaria apoiando o golpe, de que estaria sendo golpista ou financiando manifestações, mas agir politicamente em resposta a decisões assim. Mexeu de novo, viu, Catiúcia? Ou seja, aumentou ainda mais a corda que estava tensa demais entre a justiça e os manifestantes e agora aqui um grupo político importante. E pior um pouco mais, né, Zé? Como que você analisa esse pedido de afastamento do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira? Olha, Catiúcia, isso mexeu com o grupo das Forças Armadas. Todas, Exército, Marinha e Aeronáutica.
Os oficiais superiores, a descrição que eu tive é que caiu como uma bomba. Mas o mais incrível é que me descreveram que o mais tranquilo de todos é o próprio ministro Paulo Sérgio. Ele é um general muito benquisto na tropa, tem uma liderança firme na tropa e reagiu assim, pediram o afastamento. Ou seja, não acreditam que isso possa prosperar. Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Até amanhã, eu sou Catiúcia Sotomayor e a gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Três em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto aqui na Jovem Pan News e o 3 em 1 entrando no ar. Afinal de contas, até às 6 horas da tarde tem muito debate, muita opinião por aqui. Eu já começo a edição de hoje do programa com o personagem desta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas físicas e empresas ligadas ao financiamento e manutenção do que ele considera como atos antidemocráticos, que se opõem à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de presidente da República e que tiveram início logo após a divulgação do resultado eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por crime de responsabilidade. O pedido se fundamenta nas manifestações feitas pelo ministro da Defesa, que colocam em dúvida a lisura e a integridade do processo eleitoral brasileiro. Por meio de sorteio, o ministro definido para ser o relator da ação do impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal, por indicação do presidente Jair Bolsonaro. Eu lanço agora a enquete do dia aqui no 3 em 1 para você correr para o site da Jovem Pan News, votar, participar. Eu quero saber de você se você acha que pessoas físicas, empresas e autoridades merecem medidas judiciais por serem opositoras ao resultado das urnas. O que você pensa sobre isso? Vai lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde a você. Rodrigo Constantino, temos o nosso consta aqui no programa, como sempre, há bastante tempo, inclusive. Certo, Constantino, bem-vindo. O nosso querido Jorge Serrão e hoje, como comentarista convidado do programa, Cristiano Vilela. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Uma boa tarde a todos. Serrão, vou começar com você hoje, buscando entender essas ações de bloqueio de contas aí pelo Alexandre de Moraes. Ótima tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Primeiro, um jabá do bem. Mandar um abraço aqui para o cantor Chitãozinho. Ele revelou que é fã do nosso programa e de toda a programação da Jovem Pan. E eu aproveito para falar dele, né? Que ele é um cara também ligadíssimo ao agronegócio. E essa briga que está sendo comprada agora pelo ministro Alexandre de Moraes é diretamente com a turma do agronegócio. Ele escolheu ali um grupo que estaria financiando essas manifestações. Ministro, se for fazer esse tipo de operação, vai ter que prender o Brasil inteiro. Porque tem um monte de gente financiando essas operações, gente até do próprio bolso. Agora, vinha para cá, encontrei no metrô uma pessoa que me disse, olha, eu estou sem trabalhar há 5 dias, eu estou me dedicando a ir a essas manifestações que eu acho que elas são legítimas pelo bem da nossa pátria. Então veja, é o momento da pacificação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi o cara que proclamou o resultado da eleição. Não está proclamado? O senhor já disse que não estava proclamado, estava tudo terminado, mas parece que não. Porque continua o ministro do Supremo, que se confunde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda fazendo interferências no processo. E só que ele tem uma habilidade que é interessante. Ele consegue pegar o pessoal do caso eleitoral e trazer para o seu processo, seus inquéritos do fim do mundo. Que, repito, é uma tragédia que foi lançada
E o pai dessa criança é o ministro José Antônio Dias Toffoli. Então veja, o Brasil está perplexo, não consegue entender isso que está acontecendo agora. Outra barbaridade do dia, veio aí uma decisão, Alexandre de Moraes repassou para a Procuradoria-Geral da República para analisar um pedido de advogados contra o ministro da Defesa. Estão querendo enquadrar o general por crime de responsabilidade. Fala sério, isso não cabe. Por que não meteram ação contra Jair Bolsonaro, que é o presidente da República? Porque o ministro da Defesa é apenas um ministro da Defesa, um ministro de Estado como um outro qualquer. Nada demais. Não cabe nem esse tipo de acusação. E a acusação em si, na essência, ela é totalmente descabida, porque o ministro não atentou em nada, nem contra a legalidade, nem contra o Estado de Direito e nem contra o processo eleitoral. A nota das Forças Armadas é para qualquer um que saiba minimamente ler, deixou bem claro o que as Forças Armadas puderam fazer e não puderam fazer. O que o TSE deixou que elas fizessem e o que o TSE não permitiu que elas tivessem. Informações que seriam relevantes. Então, estamos vivendo a insanidade do momento. E aquele que poderia dar há muito tempo uma contribuição para a pacificação do processo político está cada vez mais gerando guerra. Ministro Alexandre, estou preocupado. O PT não vai aceitar interferências desse tipo no governo deles, hein? O senhor pode se transformar rapidamente no primeiro alvo da turma do Lula para um impeachment, hein? Se cuida que a coisa é feia. Constantino, o ministro Alexandre de Moraes prometeu que faria isso, né? Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo, Cristiano. Boa tarde a todos da audiência. Paulo, de novo, né? É que nem eu tô vendo algumas pessoas surpresas com a questão econômica do Lula, né? Falando que não respeita teto, não tá nem aí pro mercado, paciência. Já tem cartinha dos tucanos aí, do Armínio Fraga, do Pedro Malan e companhia, pedindo, implorando para que o Lula seja responsável, né? Eu não sei onde essa turma andou, né? Não vou nem dizer nas últimas 2 décadas, nos últimos 2 meses. Porque o Lula falou assim, isso tudo que ele pensa. Eu acho que os tucanos é que apostaram que iam levar essa, né? Iam digitar 13 e iam levar um governo tucano, com Alckmin, Meirelles, Armínio, Helena Landau e companhia. Então, a mesma coisa eu digo sobre Alexandre de Moraes. Qual é a surpresa aqui? Há quanto tempo esse senhor vem desrespeitando a Constituição e agindo como um imperador ensandecido, como alguém totalmente descontrolado? Não é de hoje. O Serrão mencionou a questão de pacificação do país. Eu volto a insistir aqui, eu dou muito valor à paz, mas não acima de tudo. Não acima, por exemplo, da liberdade. Eu não aceito paz sob o preço de subjugar os outros poderes pelo Poder Judiciário ou com um país que tem censura, que tem perseguição a empresários e coisa e tal. Então, eu não consigo ver, Paulo, e agora tem que tomar muito cuidado com as palavras, é uma análise, eu não consigo ver pacificação nesse país enquanto Alexandre de Moraes for ministro do STF. Eu não vejo essa possibilidade. Por todo o perfil e toda a capacidade que ele já demonstrou de atropelar as leis para fazer valer a sua vontade. Vamos falar dessa decisão de hoje que abrimos o programa. Será que nós ainda podemos ter opinião nesse país? Será que nós ainda podemos questionar resultados eleitorais, processo eleitoral nesse país? Porque se a resposta for não, se isso por si só já é um crime, já é ilegal, eu lamento informar, mas nós não vivemos mais numa democracia no Brasil. Temos uma ditadura, porque isso é coisa de ditadura. Agora, financiar derrubada de poder, invasão de Supremo, aí seria uma coisa complicada. Alguém está fazendo isso? Alguém está vendo isso? Não, não é verdade. Então, o que está sendo criminalizado é, nas palavras do próprio ministro, né, abuso do poder de manifestação. Que diabos é isso? Bom, eu vejo abuso de manifestação quando black blocs quebram tudo, quando promovem vandalismo, né, quando o MST invade. Isso é um excesso, é um abuso de manifestação. Agora, brasileiros com verde e amarelo, famílias, sim, idosos e crianças nas ruas, desesperados com um processo que eles veem como desleal, para dizer o mínimo, manipulado, e pedindo de forma desesperada uma solução mágica, isso não é golpismo, isso é direito de manifestação. E quem quiser apoiar isso tem que ter liberdade para apoiar isso.
inclusive, né? Tá lembrando muito aí a situação do Canadá durante a pandemia, que os caminhoneiros foram protestar contra os lockdowns insanos, autoritários, e o Justin Trudeau mandou congelar a conta bancária de todo mundo que estivesse dando apoio para o movimento. Já estão censurando nas redes sociais parlamentares, prendendo parlamentares e cidadãos comuns, mandando polícia para casa de empresário que mandou joinha para grupo de WhatsApp. E agora, indo assim, atrás das contas bancárias de quem apoia o direito de manifestar e questionar o resultado eleitoral. Repito, Paulo, se a coisa continuar assim, nós já estamos numa ditadura e é algo muito assustador. Cristiano, o Constantino cita essa questão de pacificação do país passando por um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero saber o que você pensa disso. Olha, Paulo, boa tarde a você, ao Serrão, Constantino e a todos que acompanham aqui a Jovem Pan. Olha, eu vejo que uma situação dessa de impeachment de um ministro de um tribunal federal, do Supremo Tribunal Federal, a mais importante corte do país, ele é algo realmente muito difícil de se pensar. Tem que ter realmente uma justificativa muito plausível, muito efetiva. Eu vou sempre na linha de mantermos ao máximo a legalidade. Um exemplo que eu costumo sempre mencionar é o exemplo do gnomo que fica dentro da garrafa. Você tira o gnomo dentro da garrafa e depois para voltar ele para dentro. Então eu primo muito pela legalidade, mesmo quando muitas vezes essa legalidade ela vem no sentido oposto às nossas ideias políticas, às nossas manifestações. Sobre esse caso de hoje, essas duas passagens de hoje, um ponto que eu acho interessante colocar, eu como advogado que sou, acabo tendo facilidade, né, para pesquisar processo e para ter acesso ali a uma decisão, a uma petição. Então, um caso como esse, né, desse pedido que foi feito pelo deputado Marcelo Calero, no sentido de abertura de um processo contra o ministro da Defesa, eu tive a curiosidade de entrar no processo e dei uma olhada na peça, realmente que fundamentou esse pedido. Olha, honestamente, eu não vejo fundamento jurídico, técnico nenhum. Eu vejo ali um discurso muito mais político, um apanhado de publicações, de recortes de jornal, falando das manifestações, mas nada que possa eventualmente indicar uma prática incorreta, ilegal, por parte do ministro de Estado. Então, nesse sentido, eu não vejo. E o que chama a atenção é que no outro assunto do dia, no assunto que trata dessa questão dos bloqueios dos 47 empresários, o processo está em segredo de justiça. Então, eu não tive acesso, evidentemente, ao teor do processo. A gente não pode comentar. Então, a gente é obrigado a se pautar pelo que a gente está vendo hoje em dia na sociedade. E o que a gente está vendo? Uma manifestação livre de um contingente expressivo da sociedade colocando a sua opinião. É bem verdade que quando você tem milhares de pessoas, você vai ter uma meia dúzia de pessoas que passam do limite. É verdade, você vai ter, e eventualmente casos pontuais devem ser reprimidos. Agora, não se pode generalizar e nem se pode fazer uma investigação em sigilo de modo que a sociedade não possa saber. Então, se tem um financiamento ilegal, se tem uma tentativa de golpe, quem está fazendo? Coloque para a sociedade de que forma isso está se articulando, porque eu tenho certeza que as pessoas de bem que estão exercendo o seu direito à livre manifestação também vão se colocar contrários aos eventuais excessos, eventuais abusos que aconteçam. Serrão, não foi só o Conselho Nacional de Justiça que agiu hoje, não foi só o Alexandre de Moraes que agiu hoje, o Conselho Nacional de Justiça também acionou as varas de infância pela participação de crianças nesses atos. Como é que você vê isso? Pois é, essa é uma outra questão também que merece toda a atenção. Se as crianças estão participando desses atos, elas estão lá através de suas famílias. De novo, as famílias não têm mais liberdade para exercer o seu papel? É claro que não é ideal que você tenha criança participando de ato político. Isso é um ponto que não é ideal. Mas vamos lá, os atos políticos são tão inocentes desse ponto de vista, não há pregação de golpe, essa narrativa de que estão ali pessoas do mal promovendo golpe é absolutamente infundada. Não tem. As pessoas que estão ali podem estar fazendo pedidos que sejam equivocados do ponto de vista legal ou institucional, mas ninguém está pregando a quebra do regime no Brasil. Até porque essa quebra, essa ruptura já tem acontecido aí nos últimos tempos
a dar com pau. Se pegar a listagem do comportamento juristocrático, do lawfare contra as pessoas, contra os indivíduos, contra empresários, sai de baixo. Então, é o momento agora de calma, de analisar. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, quando ele entra nessa questão, qual é o papel? Vamos lá. Qual é o papel do CNJ? O CNJ seria o fiscalizador externo do judiciário. O que não é verdade, né? Porque, na verdade, é o próprio judiciário fiscalizando o judiciário. Então, esse poder de fiscalização já é problemático no Brasil. Então, é papel do CNJ também fazer esse tipo de intervenção? É como se fosse o Constantino, um judge da Suprema Corte norte-americana. Imagina um judge daquele, um juiz daquele, fazer um Twitter fazendo qualquer análise política sobre ou alguma decisão política que ele vai tomar. Sabe o que aconteceria com esse cara? Certamente ele ficaria cotadíssimo para sofrer um processo de impeachment. Só que lá é diferente. Lá nos Estados Unidos da América, o senso de justiça prevalece ao papel de quem ocupa algum cargo alto no judiciário. Eles têm a ética, a Constituição em primeiro lugar. E aqui não, aqui é o holofote. Aqui o cara gosta de aparecer na TV Justiça, gosta de aparecer na tuitada, gosta de dar palestras, né? Mostrar que são as feras da palestra, dando opinião sobre tudo e qualquer coisa, julgando tudo e qualquer coisa. Então, esse Brasil tem que ser passado a limpo. A próxima legislatura tem que trabalhar muito seriamente uma reforma profunda do Poder Judiciário. Profunda. Nós estamos numa grave crise bastante gerada por esse comportamento distorsivo do Poder Judiciário, que está fazendo justiçamento e não praticando justiça. Pediu, Constantino? Não, eu queria até aproveitar a fala do Cristiano, né, para pensar o seguinte aqui com todos, né? Eu concordo que impeachment de um ministro, aliás, algo que nunca aconteceu, né, ministro do Supremo, é algo que não pode ser banalizado. Mas aí é que vem o meu ponto, né? Em primeiro lugar, eu também defendo as soluções dentro das instituições e das leis. É absolutamente legal e previsto pela Constituição o impeachment de um ministro. Já tivemos 2 recentes de presidente da República, né? E o país superou esse trauma até com algumas lições importantes para colocar alguns freios, né, no ímpeto do Poder Executivo, nesse nosso hiperpresidencialismo que temos com uma Constituição parlamentarista, que já é um problema. Quando eu também escuto falar que eu sou legalista, e coisa que eu, por exemplo, sou, eu sempre tomo cuidado de fazer uma distinção do garantismo à la brasileira, né, que a gente pensa logo num Gilmar Mendes da vida, que é um pouco diferente, digamos assim, encontrar brechas dentro das nossas leis para nunca punir corrupto e por aí vai. Então, eu sou muito mais um constitucionalista, originalista, estilo Antonin Scalia, tenho certeza que o Cristiano conhece, é alguém muito admirado, que foi um justice aqui da Suprema Corte, indicado pelo Ronald Reagan, né? Então, eu não gosto da visão do ativismo judicial, mas aí que vem o meu ponto. O Alexandre de Moraes, principalmente ele, mas não só ele tem sido o principal nome a atropelar a própria Constituição. E isso é muito grave porque um guardião da Constituição não poderia ser tão ativista. Veja, só para lembrar de cabeça, né, o inquérito do fim do mundo, que ele foi o relator depois que o Toffoli criou, prisões arbitrárias, prisões de jornalistas ou de parlamentares com imunidade material, né? A questão da censura, a legislação suprema em relação a fake news. Nós tínhamos uma PEC tramitando. O relator era o comunista lá, Orlando Silva, e tudo isso não foi adiante, felizmente, para eu que defendo a liberdade de expressão. Agora, ele não pode criar isso da cabeça dele, porque existe um vácuo legislativo, ele criar o que é crime de fake news ou de discurso de ódio e tomar decisões com base nisso. A própria questão dele ele ser um juiz, entre aspas, suspeito. Vamos lembrar que o Moro foi considerado um juiz suspeito. Meu Deus, o sujeito que trabalhou com o Geraldo Alckmin, que já declarou várias vezes, né, o ódio que ele sente profundo, o desprezo pelo presidente que estava disputando a reeleição, tudo isso o coloca como, evidentemente, alguém suspeito para ser o árbitro do jogo no comando do TSE. Então, são várias questões, assim, só de cabeça,
que mostram que os pedidos de impeachment que existem lá, são vários, tem um do senador Cajuru, tem vários, eles são pedidos embasados, na minha opinião. Então, a saída legal é exatamente colocar uma espécie de garrote institucional em alguém que vem abusando tanto e gerando tanta insegurança jurídica e esse esgarçamento, esse clima, né, ditatorial, policialesco que o Brasil vive hoje. O esgarçamento do tecido social e institucional é muito grande no país. Eu temo, Paulo, eu faço essa análise há muito tempo aqui, eu temo que isso não acabe bem, que isso possa levar a uma convulsão social, quiçá isola uma guerra civil. Parece que tem muita gente torcendo por isso. Eu vejo como a principal solução para pacificar a questão, um impeachment de um ministro como Alexandre de Moraes, que obviamente para mim é aquele que mais tem abusado do seu cargo. Cris, você concorda com essa fala do Constantino? Olha, esses dias, né, num outro programa aqui da casa, eu fiz uma consideração que eu vejo que ela cabe muito bem para esse momento de agora. A sociedade, uma parte significativa da sociedade, e é inegável que tenhamos milhares e milhares de pessoas que estão indo às ruas, que estão manifestando a sua insatisfação com o cenário que a gente vive hoje em dia no Brasil, essas pessoas, é importante que tenham uma orientação no sentido de orientar o seu trabalho, de indicar o seu trabalho, a sua atuação, a sua manifestação, para o que de fato pode ser efetivo. Não adianta a gente ter 1 milhão de pessoas pedindo para a Lua vir para a Terra, porque a gente não vai conseguir nunca. Então, é importante a gente ter também uma visão racional de que forma a gente pode dar um enquadramento para o nosso pedido. E aí, nessa manifestação que eu fiz, um ponto que eu acho importante é que dentro do cenário institucional da tripartição de poderes, quem é o órgão que deveria usar essa posição de dar um freio, né, servir de freio e contrapeso para o Poder Judiciário, seria justamente o Poder Legislativo. E aí eu vejo que é importante que a sociedade que está descontente com o que está acontecendo manifeste-se direcionadamente ao Poder Legislativo, para que o Senado Federal atue com maior rigor, para que a Câmara dos Deputados atue com maior rigor, porque aí justamente a partir do momento que o Poder Legislativo conseguir, não digo se impor, porque se impor talvez seja uma palavra até muito forte, mas ele conseguir fazer valer a risca do que é o espaço de cada um dos poderes, eu tenho certeza que o próprio Poder Judiciário, de alguma forma, vai se ajustar um pouco melhor dentro da normalidade que a gente precisa. A gente precisa realmente voltar à normalidade no país. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, a gente tem tido muito sobressalto nesse país. Serrão, quer complementar? Sim, porque a legalidade, ela depende muito de uma palavrinha parecida, prima dela, chamada legitimidade. E quem dá legitimidade à lei é se essa lei foi aprovada pelo povo, pelos representantes do povo. Está lá na nossa Constituição, né? O artigo 1º da Constituição passa exatamente esse espírito. E o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos um excesso de leis, um regramento excessivo que está sendo usado pela juristocracia para suas duas distorções. Ou a prática do rigor seletivo contra os inimigos eleitos pelo sistema, ou o perdão conveniente, que também é aplicado para aqueles que são aliados do establishment. Então, isso não é justiça, isso não tem legitimidade. É contra isso que o povo na rua está realizando aí uma extensão da primavera brasileira. As pessoas estão protestando e, aos poucos, elas vão descobrindo e canalizando o ponto focal sobre o que elas têm a reclamar. Mas veja, a bagunça ficou tão ampla que, como o Cristiano acabou de expor aqui, as pessoas não conseguem encontrar. Você pode encontrar dezenas de motivos para a manifestação. Então, é tanta coisa errada que você não sabe por onde começa. Mas o caminho da sensatez indica que nós temos que pressionar os grandes responsáveis por essa crise. Eu repito, são alguns membros do Poder Judiciário e a maior parte do Congresso Nacional, que tem sido absolutamente omissa. A gente ouviu aí alguns dias aí parlamentares falando, alguns alegando que estão com medo. Pelo amor de Deus, se o parlamentar está com medo de exercer o papel dele, então é porque estamos vivendo num regime de exceção. Aqui se transformou então numa Alemanha nazista, numa Itália fascista, num
país comunista qualquer desse vagabundo? Então, não é isso. O Brasil é o Brasil. É diferente. Deveria ser diferente. Mas as coisas estão acontecendo de maneira errada. Então, as pessoas estão exercendo o seu direito de manifestar, mas é preciso de equilíbrio. Como a gente falou ainda há pouco. Pensa na criançada. É legal a criançada estar ali. Num primeiro momento, uma horazinha, uma manifestação, é bacana ter a criança. Mas num outro momento, não dá para você ter a criança morando na barraca, acampada, do lado do quartel. É questão de bom senso. Então, nós temos que dar o exemplo, a cidadania brasileira tem que dar o exemplo do bom senso e do equilíbrio. Assim a gente vai vencer com certeza absoluta. Porque o poder só entende pressão do povo, não tem outra maneira de entender, não. Constantino, por favor. Bom, em primeiro lugar, é parabenizar o ótimo nível, né, do debate. Eu acho que todos ganham com isso, principalmente a audiência. Em segundo lugar, concordar com o Cristiano em relação a essa pressão no Legislativo. Eu mesmo sou alguém que nunca deixo esquecerem do nome de Rodrigo Pacheco. Eu acho que ele está sendo muito omisso nesse momento e até tenho chamado ele de pusilânime por conta dessa postura. E quero também destacar aqui, nessa linha, a postagem muito corajosa hoje em que pese o alerta do Serrão de que se um parlamentar que nos representa não tivesse sequer a coragem de comprar algumas brigas, para que vai se candidatar? Mas esse tem honrado o cargo, que é o Marcel Van Hatten, do Novo. E ninguém vai dizer que o Marcel é um bolsonarista ou um golpista, nada disso. Ele é um liberal independente, há muito tempo ele tem várias críticas ao governo, aos excessos bolsonaristas, mas hoje ele está vendo com um senso de prioridade e de urgência até o que está acontecendo com o país e para onde tem que pesar a balança. Ele diz, judiciário brasileiro, em especial o STF, desmoralizado por soltar bandidos, né? Aí tem o garantismo à la brasileira, agora decide em decisão monocrática de Alexandre de Moraes bloquear ilegal e inconstitucionalmente, feita a ressalva do Cristiano de que nem acesso temos para concluir se é assim mesmo, mas parece muito estranho, contas de quem protesta contra, né, o processo eleitoral. E aí ele sobe o tom, chama de bandidos em letras garrafais e diz, tem inversão de valor maior? O Marcel tem denunciado faz tempo essa omissão do Legislativo. E, de novo, quando nós temos um poder subjugando os outros dois, não há mais harmonia e independência que está na Constituição. Nós temos que fazer valer isso em nome das instituições. Então, de novo, eu não tenho bala de prata, eu não tenho solução mágica, a gente aponta os problemas com uma certa angústia, né? E torce para que as coisas caminhem numa direção que não leve a um cenário pior, que acho que ninguém deseja, que é o Brasil mergulhar num caos total, numa situação de convulsão social. Essas pessoas que estão na rua, na minha visão, de maneira bastante patriótica e heróica, com raras exceções, mais exaltados e tudo, essas pessoas não vão aguentar ficar 3 meses assim. Então, de novo, né, isso tem prazo de validade. E as pessoas estão fazendo isso na esperança de que alguma coisa aconteça, né, que impeça o pior. Então, de novo, Paulo, são momentos muito, muito delicados que o Brasil está vivendo. Isso demanda de cada um de nós responsabilidade, seriedade, para tentar trazer os problemas e ver se eles têm alguma solução institucional que dê para salvar, né, esse quadro tão esgarçado, tão destroçado que a gente vive hoje. Muito bem, vamos girar a pauta. Aqui são 5h27 para vocês que nos acompanham e após o anúncio da PEC da transição pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar abriu hoje mais um dia em fortíssima alta, um reflexo do nervosismo de investidores com a proposta de furar o teto de gastos em cerca de 200 bilhões de reais para cumprir as promessas de campanha desse novo governo que toma posse agora em janeiro. A cotação do dólar bateu R$ 5,48, enquanto o Ibovespa, principal índice da B3, recuou 2,53%. A movimentação é uma resposta do mercado às declarações do presidente Lula sobre o teto de gastos. Em seu último dia de agendas na COP27, Lula criticou o mecanismo atual do teto de gastos públicos. Segundo ele, as flutuações nos índices financeiros não são causadas por pessoas sérias, mas por especuladores que ficam especulando todo santo dia. E nós tivemos também uma notícia de agora a pouco, Constantino, eu vou passar a palavra para você novamente, porque o Mantega renunciou à equipe de transição do governo
Eu acho que foi por sua causa, na minha humilde opinião, porque ele está dizendo que os adversários causaram um certo tumulto. Eu acho que ele assiste o 3 em 1 e levou isso em consideração, Constantino. São 5 horas e 29 minutos para vocês que nos acompanham. Por favor, Consta. Eu não tenho essa esperança de que foi por minha pressão, não. Eu acho que o Manteiga está querendo ajudar é o próprio Lula, né? Que quando ele fala que vai sair, isso acalma um pouco o mercado. Agora, vamos lá, Paulo. Existe muita ignorância, muito desconhecimento em relação ao que é o mercado, mesmo o mercado financeiro. Não é uma conspiração de vilão de 007 escondido numa sala. O mercado é um processo dinâmico que envolve investidores, analistas, pessoas físicas, gestores do mundo inteiro. E são as pessoas mais bem remuneradas, mais bem informadas do mundo. Não quer dizer que não errem, né? Agora, o que eles estão chamando de especulação, que vem do speculare, do latim, é quando a gente sai de casa com guarda-chuva porque tem nuvem cinza no céu, a gente está especulando que vai chover. Significa apenas tentar antecipar o que vai acontecer. E eles fazem contas. Então, eles estão antecipando que essa é uma equipe de transição desenvolvimentista, petista, que não liga muito para a responsabilidade fiscal, para teto de gastos, que quer tirar 40% dos gastos com a malandragem contábil, né? O truque semântico de que não é mais gasto, é investimento social, só que o gasto continua saindo, né? E tem entrada e saída, receita e despesa. Então, eu, se for para o meu banco usar esse truque, ele não vai me dar mais crédito, porque agora eu tirei 40% do meu gasto, chamando de investimento em educação do meu filho. Não é assim que funciona. Então, a turma do mercado está sensível aos sinais que vêm sendo dados por essa equipe, pelo Lula, pelos petistas, falando que não ligam para o mercado, que o mercado é contra o povo. É um grau de ignorância assustador. Agora, cartinha de Armínio Fraga, Pedro Malan, isso eu volto a repetir, né? Isso não dá para descer. Quer dizer, durou o quê? Uma semana para eles caírem na real de quem é o Lula e o PT? Eles acharam que iam digitar 13 e iam levar o governo, a economia, que o Alckmin ia ter carta branca para montar uma equipe econômica. Em que país essa turma vive? Eles não conhecem nada do PT, não viram o que o PT fez. Então, de novo, isso me espanta, porque são pessoas muito bem remuneradas, muito bem informadas, mas ou são muito ingênuas ou são muito sonsas, cínicas. Porque cá entre nós, não dá para achar que é nada diferente vindo do PT. Eles não esconderam essa agenda, Paulo. Isso não dá para alegar. Não dá para alegar ignorância. Surpresa. Eu falei isso antes. Falei, não vai dar para alegar ignorância depois. Estou aqui repetindo agora. Todo mundo sabia que eles iam vir querendo ligar a impressora de dinheiro, furar teto, endividar o Estado, usar as estatais para recursos dos seus programas. Todo mundo sabia disso. Eu não consigo aceitar a surpresa de Armínio Fraga e companhia. Cristiano, não era meio óbvio que o Guido Mantega não seria tão bem aceito assim pelo mercado? Olha, Paulo, no meu entendimento era mais do que evidente isso, né? Um nome que já vem com uma marca por conta de todo o histórico que teve, especialmente ao longo dos governos do PT, do seu histórico como ministro da Fazenda. E eu vejo, além de tudo, que já havia um outro mal-estar, que é o fato dele ter tido uma condenação no Tribunal de Contas que o impedia do exercício de função pública. E aí, na minha leitura, eu vejo que o argumento que foi dado de que ele não exerceria a função comissionada dentro da transição é um argumento que não cola. Quer dizer, a função comissionada seria um cargo público, mas o impedimento é para exercício da função pública. E uma vez ele tendo sido nomeado por um decreto do coordenador da comissão, ele já está no exercício da função pública. Então, ao meu ver, é algo que começou errado, não poderia acabar de outra forma mesmo, porque realmente, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico, não teria elementos que o sustentassem nessa condição de membro da equipe de transição. Agora, só uma questão que eu acho importante colocar também, viu, Paulo? Me chama muito a atenção essa equipe de transição com esse volume imenso de pessoas, né? Muitas pessoas conhecidas e tudo mais. Olha, eu
né? O que eu conheço de equipe de transição, já fiz parte de equipe de transição, é uma análise técnica, né? Então você pega ali um grupo seletivo, advogado, especialista em finanças públicas, em contabilidade, enfim, um grupo técnico específico para levantar informações técnicas para que os primeiros dias de governo não sejam uma surpresa atrás da outra. Agora, me parece que o governo do presidente eleito, que é sempre importante lembrar, não apresentou proposta de governo, não apresentou um programa de governo, está querendo agora juntar todas as forças políticas que o apoiaram para tentar criar agora um programa de governo. E quando você vê em determinados grupos pessoas tão distintas, com uma ideologia tão diferente, com uma forma de pensar tão diferente, eu não consigo ver forma disso dar certo. Eu fico pensando como deve ser uma reunião técnica dessa, se é que a reunião ocorra, porque tem muita gente que tem compromisso artístico e tudo mais, talvez não tenha nem condição técnica de ir, pegar o avião e ir para Brasília, sentar numa mesa, abrir um processo, olhar a planilha. Eu vejo que realmente foi um erro crasso por parte do presidente eleito. Agora, nesse caso, Serrão, pegando... Cristiano, por favor, Constantino. Eu queria só fazer uma justiça aqui a um esquerdista, né, o Ciro Gomes, porque ele cantou a pedra, ele falou assim, se sobe junto no palanque Boulos e Alckmin, alguém está sendo enganado. É um caso estelionatário eleitoral, né? Mas... Sem dúvida. Serrão, isso não é mais um gesto político do governo eleito? Ah, malandro é malandro, mané é mané. O que o malandro faz? O malandro bota os manés para fazerem a disputa pelo poder. E essa transição está claramente uma transição de transação, está sendo usada muito espertamente para isso. Deixa a turma se engalfinhar e quem sair vivo desse engalfinhamento pode acabar num ministério, num dos 33, 34, 35, sei lá quantos ministérios esse governo vai recriar. Agora, o presidente Lula, na declaração que ele fez lá na COP27, foi um desastre econômico total. Há um tempo atrás, ele se definia como uma metamorfose ambulante. Mas, ultimamente, ele tem sido um paradoxo ambulante, desde a campanha eleitoral. Aliás, um paradoxo ululante. É o que ele tem sido desde a campanha. Ele não consegue falar coisa com coisa. Quando ele vai tratar, primeiro chamar todo mundo, o mercado todo de especulador. Caramba, ele foi eleito com apoio dos especuladores, isso aqui é engraçado, né? Grande parte dos banqueiros aí apoiou escancaradamente a campanha dele contra o Bolsonaro. Vai entender qual foi a lógica dessa turma, que agora está chorando? Não cabe chorar agora. Agora aguenta que o tranco ainda vai ser muito duro. Agora, quando o Lula age com extrema demagogia ao tratar da questão do teto de gastos, ele também mostra o despreparo total sobre o entendimento sobre a coisa pública. Isso é que é extremamente assustador. Deveria Lula estar promovendo um debate, sim, sobre a redução dos gastos desnecessários, desperdícios, ou o orçamento por demais congelado no Brasil. O orçamento público vem todo carimbado. Governo federal, o presidente da República não tem margem nenhuma para gerir o dinheiro federal para fazer investimento, sobra uma merreca, 20 bilhões e olhe lá que sobra por ano para fazer investimento pelo governo federal no atual modelo orçamentário. Então, Lula quer discutir isso? Não. Deveria discutir isso? Deveria. Mas tem competência para fazer isso? Não tem. Então, o que a gente vê agora é esse espetáculo dantesco dos caras se engalfinhando para pegar a boquinha. De novo, o partido que prometeu gerar emprego está gerando emprego, sim, mas é para a companheirada que vai aproveitar os nacos do poder. Constantino, falando sobre essa questão do teto de gastos, colocando aqui um pouco de pimenta nessa nossa discussão, o Bolsonaro também furou o teto, certo? Existe ali o problema da pandemia, não podemos ignorar, e houve aquele Auxílio Brasil que custou muito caro. Aí vem a questão, né? Do ponto de vista eleitoral, é muito difícil você falar que vai cortar um benefício desses. Então, os dois candidatos principais prometeram a sua continuidade. E aí existe uma previsão de furo constante do teto. A expectativa que alguns tinham era que o Paulo Guedes, que foi um ministro até aqui muito firme em relação a não deixar, né, a coisa
correr solta e tem responsabilidade fiscal, ele ia dar um jeito que não é malabarismo contábil, ia tentar, né, seguir o caminho de privatizações, corte de despesa, reforma estrutural, administrativa, coisas que sinalizassem para o mercado uma disciplina maior à frente, de maneira sustentável. Aí ganhou o Lula nas urnas, né, e diz o seguinte: mas o Paulo Guedes também ia ter que encarar esse problema. Quem ganhou foram eles, então agora tem que resolver. O que não dá é para fingir que não existe o problema, vira uma bola de neve. Não adianta fingir, né, que não tem um elefante na loja de porcelanas. Isso não é uma boa estratégia. Vai quebrar tudo. Então, me parece, Paulo, que nós temos um problema estrutural no Brasil, o Estado perdulário, que vive na mão de agiotas. Isso não é uma coisa nova. Este governo que se encerra agora, ele tentou segurar as pontas, fez privatização, reformas, foi responsável, só que encarou uma pandemia pela frente, seguida de uma guerra. Isso custou muito caro. Mesmo assim, quando você olha o gráfico de dívida pública sobre o PIB, dá um salto e volta. Agora, as previsões do mercado é de que com esse furo do teto de maneira contínua, a gente vai sair de 78%, 80% da dívida sobre o PIB para 97%, 100%. Vai cair na mão de agiota. Aí depois reclama da taxa de juros. Aí depois vem o Ciro Gomes dizer que a resposta é o calote. Como se não existisse o problema, o estoque de dívida. Então, de novo, o Brasil, ele é um alcoólatra pedindo mais dose. Está na hora de parar com isso e entender que tem que fazer o dever de casa. Constant, só para falar de ordem de grandeza aqui, para a nossa audiência ter ideia, 2019, que foi o primeiro ano de governo Bolsonaro, o teto foi furado em cerca de 50 bi. E aí 2020, como o Constantino bem disse, por conta da pandemia, esse valor salta praticamente 10 vezes para 500 bilhões de reais. E aí 2021 esse valor diminui para 117 e 2022, o ano em que nós estamos, o ano eleitoral, esse valor fica em mais ou menos a mesma coisa, 116 bilhões. O que o Lula está solicitando agora, o governo eleito, é de cerca de 198 bilhões de reais, ou seja, seria um incremento ainda maior do que foi neste ano. Certo, Cristiano? Certo, Paulo. Olha, eu nesse ponto, no momento eleitoral, quando se discutia muito essa questão, e os dois principais candidatos durante todo o período foram, naturalmente, Bolsonaro e Lula, eu fiz esse tipo de manifestação por diversas vezes, no sentido de que estávamos diante de um cenário onde os dois mais bem posicionados tinham como proposta, como projeto, acabar, flexibilizar ou criar um furo no teto, seja lá qual o eufemismo que se use, mas enfim, os dois candidatos não tinham o respeito que se deveria ter ao teto de gastos. O teto de gastos, ele é uma norma constitucional, ele foi aprovado constitucionalmente, na Constituição ele tem um período de 2026 para se fazer uma avaliação. E o ponto-chave da questão do teto de gastos não é essa questão de que vai tirar alimento das pessoas. Hoje, a deputada Gleisi fez um comentário, né? Mas as pessoas estão passando fome. Deputada Gleisi, a questão do teto de gastos, ela acontece, ela existe, ela é obrigatória justamente porque o governo não consegue fazer a sua lição de casa de fazer uma boa reforma administrativa, que a situação administrativa na administração pública federal que a gente tem no Brasil hoje, ela é uma situação periclitante. Não dá para o país continuar inchando a sua máquina e não ter peito, não ter coragem para rever esse ponto. Enquanto continuar inchando, enquanto continuar tendo uma elite de funcionalismo que recebe valores estratosféricos e tudo mais, esse país não vai poder abrir mão do teto de gastos. Da mesma forma, uma discussão de uma reforma tributária efetiva. Enquanto não se fizer uma reforma tributária efetiva, não se pode abrir mão. Agora, é mais fácil não espetar esse tipo de tema, que é tema que tem a sua antipatia política, e dizer que tem que eliminar o teto, porque o discurso da fome e tudo mais, a fome existe, a fome é um problema, mas quem quiser atacar o problema vai ter que ir direto no coração, e o coração é realizar as reformas que o Brasil tanto precisa. Claro, e você só ataca a questão da fome se realmente você tiver um país
que gere renda de verdade para as pessoas. Esse esquema da ajuda penduricalho, bolsa isso, bolsa aquilo, isso deveria ser uma coisa absolutamente provisória. E no Brasil o provisório se torna permanente. Esse é o problema do Estado brasileiro. É um Estado centralizador, Estado gastador e um Estado, acima de tudo, corrupto. Muito corrupto. Então a gente tem o problema do Estado perdulário e do Estado que rouba, onde a roubalheira reina absoluta de maneira estrutural. Não é o presidente da República, não é o caso Bolsonaro, não comandou nenhum esquema de corrupção, mas a máquina pública brasileira, ela continuou vivendo dentro do esquema de coisas erradas. O que aconteceu nessa pandemia, e volto a dizer essa questão, hein? Eu anunciei aqui, olha, isso vai estourar durante a eleição. Não estourou nada. Nenhuma daquelas investigações sobre o que seria roubalheira com a grana da pandemia, se lembra disso? Ninguém fala mais nada sobre esse assunto. O Ministério Público Federal tinha que vir a público e esclarecer no que deram aqueles inquéritos que aconteceram. Foram mais de 77 entre prefeituras e governos estaduais que cometeram atos ilícitos durante a pandemia. Como é que fica isso? Isso só estou falando da questão da saúde. E as outras áreas onde você tem problemas de gasto? Um Estado brasileiro em que você não tem transparência efetiva. O cidadão brasileiro não tem controle direto sobre os gastos públicos. Eu sempre pergunto aqui, quanto custa um hospital público? Quanto custa uma escola pública? Você sabe? Não sabe. Esse dado não é aberto. Então, a gestão pública brasileira, ela finge ser transparente, mas ela é uma caixa preta. E a Constituição, no seu artigo 37, ela diz que tudo na administração pública tem que ter publicidade. Pô, nem o voto teve publicidade. Então, isso aqui é, em tese, em síntese, uma esculhambação. É isso. Constantino, quer finalizar esse assunto, por favor? Não, concordo com o Serrão. E só acrescento a título de curiosidade que eu tive que pagar os meus impostos aqui locais essa semana. É o análogo ao nosso IPTU, que dá direito a boas escolas, pelo menos onde eu moro. E vem discriminado, Serrão, item a item, do destino desse dinheiro. É uma coisa muito mais transparente e republicana. Exatamente. É isso aí. Cristiano, por favor. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de transparência a gente requer, a sociedade requer esse tipo de transparência. É importante para que o cidadão ele saiba a forma como é empregado o seu recurso e tudo mais. E aí, para que o cidadão, uma vez tendo informação, não vai pairar dúvida. Quando as informações elas são claras, muitas vezes você acaba gerando ali uma dificuldade política ou tudo mais. Mas a sociedade ela compreende e não paira dúvida. Eu vou para um rápido intervalo comercial aqui na Jovem Pan News, são 5h46 e na volta a deputada federal Carla Zambelli prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República e a gente traz maiores informações para vocês aqui. Não sai daí. Você sabe quem está prestes a se tornar um milionário por conta própria? Você. E as chances disso acontecer depois que você participar da imersão Million em São Paulo, comigo e outros 5 mentores que também, saindo do zero como você, se tornaram multimilionários, a gente vai te ensinar como traçar o mesmo caminho. Para garantir sua vaga na imersão Million é muito simples, escaneie esse QR Code que está passando aqui agora ou acesse esse site, imersãomillion.com.br, eu quero te ver nessa imersão, junto com milhares de outras pessoas no dia 2, 3 e 4 de dezembro. Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu 2 prêmios. O de empresa com melhor gestão, pela Deloitte, e o de restaurante com melhor avaliação do público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Vai ser ponto! Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Vaidebob.com, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Vaidebob.com. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro.
Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Você sabe quem está prestes a se tornar um milionário por conta própria? Você. E as chances disso acontecer depois que você participar da imersão Million em São Paulo, comigo e outros 5 mentores que também, saindo do zero como você, se tornaram multimilionários, a gente vai te ensinar como traçar o mesmo caminho. Para garantir sua vaga na imersão Million é muito simples, escaneie esse QR Code que está passando aqui agora ou acesse esse site, imersãomillion.com.br. Eu quero te ver nessa imersão junto com milhares de outras pessoas no dia 2, 3 e 4 de dezembro. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. 5 horas e 49 minutos e olha, no dia 30 de outubro nós tivemos as eleições, o segundo turno e o mercado reagiu mostrando um bom desempenho para a nossa Bolsa de Valores e até uma queda no dólar. Porém, após 2 semanas, esse cenário se modificou bastante e nós já estamos vendo a queda da Bolsa e a alta do dólar. Essa volatilidade é típica no mercado nesses momentos em que nós estamos. E para você não perder dinheiro e ficar mais tranquilo, eu tenho uma boa dica. O curso Touro de Ouro 2 do nosso querido Pablo Spaia. Nele você vai aprender em 8 módulos sobre reflação, índice de força relativa, carry trade e muitos outros assuntos. E para você que quer se tornar um expert dos investimentos e ainda não fez o curso Touro de Ouro 1, com uma promoção especial com um mega desconto para obter os 2 cursos. No combo, estamos criando um combo aqui, Touro de Ouro, você vai ter uma jornada completa no mundo dos investimentos. São mais de 12 horas de conteúdo divididos em 53 aulas. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, niucursos.com.br, ou se você quiser apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você garante 20% de desconto. Já passou da hora de você falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos. Segue também a New Cursos no Instagram para não perder nenhuma novidade. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Olha só, gente, a deputada federal Carla Zambelli prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República. A parlamentar teve que se explicar as circunstâncias que a levaram a perseguir um homem armada na véspera do segundo turno das eleições aqui em São Paulo. Em nota, a assessoria dela informou que no depoimento Zambelli defendeu que não houve ilegalidade na ação e alegou que estava acompanhada do filho quando teria sido ameaçada e recebido ofensas à honra e também classificou o episódio como um caso de violência
violência política. Vídeos mostram o momento em que a parlamentar saca uma arma e começa a correr atrás de um homem negro na rua até ele ser rendido em um bar no bairro dos Jardins, Zona Nobre, aqui da capital paulista. O depoimento de Zambelli foi autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e na decisão o magistrado apontou que os fatos devem ser apurados por possível porte ilegal e disparo de arma de fogo. Como se encontra nos Estados Unidos, a deputada prestou depoimento via videoconferência e agora a PGR avaliará se abre uma apuração formal ou se arquiva a investigação contra Carla Zambelli. Cristiano, a esquerda, eu vi alguns deputados, inclusive, querendo a cassação da deputada. Como é que você vê esse processo? Olha, eu pessoalmente sou contrário à cassação de mandato parlamentar por qualquer motivo. Cassação de um mandato parlamentar ele é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa República. Então, por vezes, os escândalos que a gente acompanha por aí, essa depreciação da classe política, ela leva a nós, cidadãos, eleitores, eventualmente, tem que tirar daí, tem que arrancar isso e aquilo. Pessoal, o mandato parlamentar, ele é a representação da sociedade e a liberdade do parlamentar em poder fazer críticas, em poder se posicionar, ela é uma garantia constitucional que vai no sentido de garantir com que nós, sociedade, povo, tenhamos voz dentro do Congresso Nacional. Então, eu não vejo elemento nenhum para uma cassação de mandato. Eu vejo sim importante essa investigação, acho que é importante a Procuradoria-Geral da República analisar as justificativas, os elementos que tem, até porque não é nem um pouco usual uma pessoa sair num sábado à tarde empunhando uma arma numa região residencial de São Paulo. Então, eu vejo que é importante sim a investigação, o depoimento, o esclarecimento disso. Agora, perda de mandato parlamentar nesse caso me parece demais. Serrão, por favor. Esse caso vai ser emblemático, porque a deputada, aí entra a questão, a Carla será julgada por justiça ou por justiçamento? É a juristocracia que vai cuidar do caso dela ou vai ser o parlamento nesse caso específico? E tem um outro problema adicional. A Carla pode se livrar até da questão da cassação, porque a Procuradoria-Geral ou a Câmara podem achar que esse não é um caso para ser avaliado, então não caberia a cassação dela. Mas tem a questão eleitoral. E se o Tribunal Superior Eleitoral avaliar que ela cometeu um crime eleitoral, isso pode comprometer a eleição dela? Esse é o outro problema que está colocado aí. E a Carla é considerada há bastante tempo uma inimiga do Estado, uma daquelas que poderia facilmente figurar e se bobear até figura, a gente não sabe, né? Porque é secreto o caso, no inquérito do fim do mundo. Então, vamos aguardar que esse caso é um daqueles emblemáticos para a questão da justiça no Brasil. Constantino, por favor. Eu vou meio que concordar com a visão do Cristiano e do Serrão, assim, em linhas gerais, não é caso para cassação de mandato, coisa alguma. É óbvio que estão querendo persegui-la, quem está querendo isso, por outros motivos, e muito mais pelas virtudes combativas dela do que pelos defeitos, e nesse caso eu vejo um defeito. Eu acho que ela foi imprudente, eu acho que ela foi afoita. Eu não estava lá, eu não sei exatamente as condições do que foi dito, feito a ela na frente do filho. A gente sabe que os nervos estão à flor da pele, o clima, né, de violência política não é de um lado só, como dá a entender a mídia, a velha imprensa. Então tá todo mundo exaltado. Agora, isso não justifica quem já fez curso para carregar arma, portar arma. Você não pode puxar de uma maneira trivial, isso é uma coisa séria demais, né? Então, me parece que ela foi no mínimo precipitada. Então, eu acho que isso tem que ser investigado e tudo, mas dentro do foro adequado, isso não tem nada que ver com cassação de mandato. Cassação de mandato, quem está disseminando essa narrativa quer perseguir uma ícone da direita, é disso que se trata. A enquete de hoje no portal da Jovem Pan News perguntou a vocês se vocês acham que pessoas físicas, empresas e autoridades merecem medidas judiciais por serem opositoras ao resultado das urnas
eletrônicas, 93,09% respondeu que não, que essas pessoas não merecem medidas judiciais justamente por se oporem ao resultado, e 6,88% disse que sim. Quase 1.000 participantes na nossa enquete. Se você ainda não deu a sua opinião, corre lá no site da PAN, jovempan.com.br. Serrão, nós estamos com uma audiência gigantesca no YouTube e você sabe muito bem quando eu te chamo no final do programa. É para você ir lá, sentar o dedo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, manifeste livremente a sua opinião contra ou a favor da gente. Isso que é bacana, o nosso programa te dá a margem para fazer isso. Aqui tem liberdade de expressão exercida na prática. Vai lá, se inscreve e dá o ok pra gente, ou o negativo. Você é livre para fazer o que você quiser. Muito bem. Constantino, quer finalizar? Por favor. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e parabenizar os envolvidos pelo alto nível do debate hoje. Cristiano, por favor. Igualmente, quero cumprimentar a todos aqui, um debate de alto nível. É importante para que os diversos pensamentos políticos possam levar a informação de qualidade ao espectador aqui da Jovem Pan. Hoje a gente ganhou o troféu Barroso de civilidade. Você vê como é que são os dias, né, Serrão? Dia após dia, a gente Cada dia é um dia. Cada dia uma batalha, hein, Constantino? Senhores... Porque não é bem o dia, né? Tem mais a ver com as pessoas. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer a gigantesca audiência de vocês em todo o Brasil. Muito obrigado. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta esperando cada um de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. Sem vocês, nós não estaríamos aqui fazendo essa programação toda. Ao longo da programação da Jovem Pan News, você acompanha tudo o que acontece do jeito Jovem Pan de ser. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.